Oi pessoal, aqui estamos de novo, diferente novamente. Estamos nessa série nova do sucesso brasileiro que chama agora tem nome, agora chama Sem Roteiro. A gente vai falar aqui sem roteiro, sem script, sem perguntas pré-combinadas, mas sempre com gente de sucesso, com pessoas que fazem a diferença nas suas áreas de atuação, na vida, que tem histórias inspiradoras, tem dicas para nos dar e para a gente ter mais sucesso. Aqui, como vocês podem ver, convidados especiais, o estúdio um pouco diferente. Nosso propósito segue sendo ajudar a gerar mais sucesso no Brasil. E também com um papo mais informal, mais descontraído, um pouco por trás dos bastidores do que essas pessoas de sucesso nos trazem aqui. De novo, se você estiver no YouTube, deixa aqui o seu like, no Spotify sua avaliação, se você estiver nos nossos canais parceiros, na EuTV, no canal Marketing também, mande mensagens, vai ser um prazer. E também nosso site www.sucessobrasileira.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos episódios por temas, vai ser um prazer ter você lá. E aqui, senhores, primeiro, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer ter vocês aqui, porque além de eu admirar vocês profissionalmente, nós somos amigos, já almoçamos, jantamos, comemoramos vitórias, choramos derrotas, então é um prazer ter vocês dois aqui. Obrigado. Obrigado, Sberner. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês em qualquer circunstância. Nesse podcast da mesma forma. Então, trocar ideia, falar sobre a nossa experiência, sobre as conversas que a gente já teve muitas vezes sem uma câmera gravando. Exato. Né? E acho que foram as melhores, talvez. As melhores. A ideia é trazer um pouquinho dessas. Vamos ver quanto uma pitadinha dessas conversas ótimas que tivemos. Legal, vamos conversar aqui. Tô aqui. Obrigado, grande Aurélio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder estar trocando essas ideias, que a gente já faz isso há alguns anos, né? Pois é. Lembramos que começamos juntos lá no século passado, literalmente. Exatamente. Então, muito bom. Que bom tê-los aqui. E para quem não conhece vocês dois, vamos imaginar uma analogia meio velha, mas não consigo pensar uma diferente. Imagina que estamos no elevador e estamos descendo o elevador e tem 30 segundos para se apresentar. Então, se alguém fala assim, entrou no elevador, os caras lá, quem são vocês dois, senhores? Bem, eu sou o Ricardo Nastri, estou em mundo da consultoria há 35 anos, sou engenheiro mecânico, comecei em manufatura, mas descobri a profissão, não sabia nem qual era a profissão de consultor, descobri enquanto eu trabalhava, me apaixonei por essa profissão, é o que eu faço há 35 anos. Então, para mim, eu faço com prazer, e praticamente nesses 35 anos, a história da consultoria no Brasil se construiu nesse período, então eu vivi todos esses períodos. Caramba, hein? Bastante. Foi. Pronto, chegamos no térreo. Mesma coisa, Aurélio. Subimos no elevador. Quem é você, cara? Aurélio Rodrigues, também trabalho com consultoria e, assim, coincidentemente, também sou engenheiro mecânico. Olha só, olha só. Assim como o Ricardo. Tive a oportunidade de trabalhar com consultoria em diferentes lugares, com diferentes empresas e experiências. Uma jornada muito interessante. Muita bacana. Coisa que deu para aprender. Eu não faço muito a conta de anos, não, mas é mais que 30, entendeu? Não é muito menos, não. Você sabe que esses dias... Obrigado. Esses dias eu fiquei na dúvida de postar uma coisa no LinkedIn, mas acabei postando lá. Porque dia 1º de julho de 2026... fez 40 anos que eu entrei como trainee da Price, né? E eu fiquei pensando, eu marquei uma foto com todo mundo daquela turma, né? Muitos comentários, o Xavier Sabadell. Qual foi a data? 1 de julho de 86. Sim. Mas na consultoria foi... Não. Qual a data? Aí na consultoria foi 90. Não. Sim. 90. Não. 89. 89? O senhor entrou no dia 14 de agosto de 89. É o Aurélio. Esse é o Aurélio. Ele acabou de descrever quem é ele em 30 segundos. Ele sabe de tudo. Pessoal, que vale a pena entrar no LinkedIn depois lá. Aurélio Rodrigues, vai ter Ricardo Nastri e tem muita coisa da carreira desses dois. Esses dois senhores aqui participaram de quase toda, de toda a transformação do que é a consultoria, do que é a tecnologia da informação, do que é inovação, né? Então eles trabalharam nas
maiores empresas de consultoria e multinacionais, desde consultor até líderes. Então aqui eu estou com dois ultra consultores aqui. Completei, né? Depois no térreo eu dei uma completada quando a gente chegou lá para completar quem são esses dois aqui. E além de tudo, vocês são amigos, né? Sim. Como é que vocês se conheceram assim? Nós nos conhecemos trabalhando, eu já era um consultor júnior, o Aurélio entrou como trainee na nossa área, e foi uma amizade, aconteceu espontaneamente, e a gente, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, nossas famílias se conhecem, se visitam, se frequentam, então é uma relação de amizade muito grande. Então eu tenho aqui uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, é o Aurélio. Olha aí. Então, tenho o prazer de ter sido amigo dele. Que bacana. Tivemos jornadas vividas juntos, né? O Aurélio deve saber o dia que começou a amizade, provavelmente. Né? O Aurélio metódico. Por isso que eu não vou nem me atrever a falar. Ele vai corrigir, vai falar assim, ó, não foi aquele dia não, nós conhecemos de tal dia. É isso aí, Aurélio? Conheceu o Ricardo? Conhecemos, né, no trabalho, acho que foi uma experiência legal de ir se entendendo as características, e acho que esse é uma coisa a gente que já tem alguns anos de experiência, de você entender que você trabalha com pessoas com características diferentes, mas que você vai se aproximando com o tempo, entendendo como é que cada um funciona, né? E acho que o Ricardo tem uma característica de trabalho que é semelhante à minha, e isso funcionou bem. A gente teve uma característica de se relacionar bem. Somos corintianos, né? O senhor não sofre desse Ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. Eu ia perguntar isso. Vocês dois, né? Os dois sendo super corintianos, que vão no estádio e acompanham, isso ajudou ali no começo? Ou não? Foi... Acho que não. Acho foi, que isso foi depois. Mais à frente. Foi realmente um trabalho mesmo que a gente começou a dar uma aderência muito grande na forma da gente pensar, na forma de trabalhar. Eu sei o que ele está pensando, ele sabe o que eu estou pensando. Então no começo era sério, depois que entrou o Corinthians... Depois bagunçou um pouco. Bagunçou a gente começou em estádio acho que 10 anos depois, mais ou menos. Putz, grilo. E o Aurélio não ia muito a estádio. O Aurélio é aquele torcedor que quando saiu o gol, ele perguntava para mim quem passou para quem. Sabe aquele torcedor que está acostumado com a TV? Sei. Então foi dessa forma. Teve um fenômeno interessante, né, Aurélio, que você conheceu a sua esposa trabalhando. Sim. Então eu já conheci a esposa dele desde o trabalho. Né? Ah, entendi. Então virou família mesmo. Exato. Inclusive eu aloquei você num projeto no Rio de Janeiro, foi quando você começou a namorar com a Sandra. Ah, então você então quase indiretamente um padrinho, do casal. E a Sandra, por um período grande, ela foi Sales Operation comigo. Então nós trabalhamos muito proximamente por um período. Que bom. Então a conexão familiar começou dessa forma também, né? Que bacana, que bacana. E então um beijo para a Sandra Alonso, né, esposa do Aurélio, também trabalhei com ela um tempo. E o Ricardo, por um tempo, né, por um bom tempo, foi nosso chefe, né, Aurélio? O que você acha do Ricardo, nosso chefe? Acho que, cara, assim, uma característica que o Ricardo tem é de saber ponderar bem as coisas, né? De ordenar a ideia. E uma frase que ele sempre dizia, que eu achava assim, que realmente saber esse tema de dosar, né? De acertar o remédio e não errar na dose, né? Acho que essa é uma coisa característica que ele sempre falava, assim, tipo, você tem que saber, né, usar suas fortalezas, mas saiba dosar isso, né? E isso foi uma coisa que ajudou muito, né? Acho que essa característica dele. E acho aí, Esmeralda, uma coisa que, né, eu olhando para a nossa experiência, acho que uma das coisas, eu estava até refletindo, você me convidou, refletindo um pouquinho sobre... pensando na carreira, eu acho que se tem uma coisa que eu falo assim, me ajudou muito, foi nessa nossa história, né? E começamos lá na PwC, mas em outras que a gente teve, o fato a gente foi sempre, a gente teve uma relação de muito aconselhamento, de feedback, né? E eu acho, né? E isso para mim foi muito rico, né? Eu recebi eu sou fruto de muita gente que me ajudou a chegar aqui. Eu acho que teve o meu esforço, a minha dedicação, e coisas como, né, esse ponto do Ricardo de
de ser alguém que direcionava, né? Mas a gente teve vários, né? Acho que nós três tivemos a experiência de trabalhar com pessoas que nos deram, e assim, e de diversas maneiras, entendeu? Zé Luiz, João Luiz, Gustavo Rocha Lima, Marcelo Pontes, pessoas que foram, assim, cada um na sua medida, soube dar um ponto, olha, né? Se ajusta aqui, se ajusta ali. E isso, né? O Ricardo teve essa ponderação, essa característica de ser um cara bem equilibrado, né? Mas eu acho que nós tivemos essa característica que nos ajudou na nossa vida profissional. Não, sem dúvida. E o Ricardo tem algumas características, né? O Ricardo foi na Price, quando a gente era consultor na Price, eu e o Aurélio começamos na data exata, que ele sabe lá no dia exato e hora que nós começamos, né? O Ricardo já era uma pessoa mais sênior, mas depois ele foi meu chefe mesmo, né? Na IBM, depois foi meu chefe na UI também, né? Mas você sabe, Sberner. Mas só para te elogiar primeiro, peraí. Senão depois não vou elogiar. Fica à vontade. Não. Fica à vontade. Não, mas assim, uma característica muito boa mesmo, isso que o Aurélio falou, de aconselhamento, de ser direto, prático, justo, de olhar mais para lá, mais para cá, isso assim. Então, aquele líder que dá pra gente confiar, né? De falar assim, pô, tem o Ricardo lá que tem passa essa confiança para os seus liderados. Parabéns. Sim, Sberner, eu acho que formar pessoas é uma arte. Uma arte. E você tem que fazer com paixão isso daí. Você tem que gostar de fazer isso daí. Você tem que ter vontade de fazer o desenvolvimento das pessoas. E as pessoas percebem quando você tem um legítimo interesse pelo desenvolvimento. É claro que quando você dá um feedback, claro que tem que ser feito com carinho, tá certo? Porque senão é um feedback bruto, não atinge o objetivo. Mas a percepção que a pessoa com quem você conversa tem sobre o teu interesse faz muita diferença. Se ele percebe que a sua intenção é legítima pelo desenvolvimento, qualquer frase encaixa bem. Nada ofende, porque entende que o objetivo final é positivo. Então, conquistar isso, eu fui notando que era dessa forma, né? Foi mais intuição do que estudo, para ser honesto com você. Nunca estudei muito essas coisas, mas entendia que você, para transformar, você tem que... É como um elástico, não é uma corda, é um elástico que puxa até o limite do rompimento. Então você tem que ver, quando o Aurélio falou do timing, é um pouco isso daí. Então você tem que saber que é uma evolução que vai ser um degrau naquele momento. Tá certo? É um degrau naquele momento. E eu também estou aprendendo, evidentemente, né? Também um líder em construção. Então o feedback mútuo, né? A jornada vai se tornando rica para os dois, né? Então, acho que isso acho que tem um ponto aí, quando e o Ricardo colocou de ser genuíno, né? Eu tive uma experiência com o Ricardo que foi assim, para mim, boa parte da minha vida profissional ele esteve como líder, meu chefe, tal. E teve uma situação que a gente passou, né, junto na IBM, onde eu fui chefe dele. É verdade. E isso me ensinou muito pela característica que quando ele fala de ser genuíno, de você liderar, é que você... E esse é um aprendizado, eu aprendi isso bastante com ele e com diversas pessoas também, mas você não se apegar à posição. Porque, né, e a gente que tem, né, temos algumas décadas de experiência, você não se achar, você está em uma posição, é um estar, né? Você não é, né? E isso foi para mim, e quando a gente, né, nessa situação, é muito interessante de você ver, né? Foi um hiato, né, num dado momento onde eu passei a ser o líder dele circunstancialmente, e ele foi de uma assim, foi um gentleman de como, né, tratar sem qualquer problema de estar numa posição sendo liderado. E a gente reverteu essa posição depois, em outro momento. Então, isso ensina muito, né? Você entender, e isso, efetivamente, para mim, foi um dos aprendizados assim, que a vida me deu, de que você não pode se achar que você é alguma coisa. Você está numa posição... Você não é, né? Exatamente. Você não é ali o líder supremo, máximo. Você está numa posição de liderança e
E, se bobear, e é uma arte você saber fazer com que verdade. isso funcione, né? Não, e é curioso isso aí. Você falou, eu nem lembrava disso. Você vê como foi natural para mim esse momento. Eu não lembrava que você acabou de falar, mas lembrei agora. Porque naquele momento você passou, acho que por um período de uns 2 anos. Sim. Passou a liderar, ok. Então eu tratava ele tem uma responsabilidade Claro. para tomar decisões. Então eu suportava ele no que eu entendi que devia ser, sem nenhum constrangimento, com toda humildade, não tinha problema nenhum. Então realmente isso foi um bom. fenômeno que aconteceu mesmo, nem lembrava. A liderança ela é efêmera, né? Sim. Você pode perder ela a qualquer momento. sem Você tem que dúvida. estar tranquilo em relação Sem a dúvida. isso. É isso. É um papel que você exerce. É. É uma doação que você dá quando você lidera uma área. Sim. Uma doação, porque é difícil. A liderança, Pois é. você ficar com uma decisão final é difícil. Difícil. Quem decide desagrada, Pois é. muitas vezes. É. E você tem que ter coragem para Sem dúvida. tomar esse papel. Sem dúvida. E ter um time bom, isso eu sempre falo, aprendi com o meu pai, quando ele era vendedor, virou diretor comercial, e ele sempre falava, né, que ele queria que os vendedores dele, inclusive, ganhassem mais e que fossem melhor que eles e tudo mais. Porque para você, né, você liderar um time que seja feliz, bom, que esteja ali, vai fazer você ser um líder melhor também, né? Então você tem que cuidar de todo mundo ao seu redor, mesmo, genuinamente, como você está falando, né? Você sabe que você lembrou um fato agora? Quando eu trabalhava na IBM, eu tive um subordinado que foi o Tony Martins. E eu falei para o Tony, você vai ser o presidente dessa empresa. Acertou. Tá, entendeu? Porque eu ia com a maior felicidade do mundo, ele chegou nessa posição. Eu falei, você vai assumir uma posição melhor, mais alta do que a minha. E eu vou ficar muito orgulhoso quando isso acontecer. Isso aconteceu, né? Sim, acho que até hoje, né? Não, até hoje. Então, um abraço. Tony Um abraço Martins. pro Tony Martins. Ele esteve aqui. A gente teve um episódio com o Tony Martins, atual presidente da IBM América Latina, né? Então foi realmente... Tinha aquele jeitão de que ia ser... Exatamente. De que ia ser um, Exato. um E é presidente bacana você, da IBM, como você né? citou o exemplo do seu pai, né? O orgulho de ver alguém performando, crescendo, ganhando. Tá ótimo, né? E eu perguntava pro meu pai assim, pai, mas quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, comecei lá no escritório com ele e via que os vendedores, meu pai começou a ganhar um pouco melhor, então, mas tinha vendedor que ganhava mais que ele, comissão. E eu falei, pai, mas os vendedores ganham mais. Eu falei assim, é isso, quero esses caras arrebentando de ganhar dinheiro, que eu tô aqui, o time vai crescendo, eu também ganho indiretamente, então, tô lembrado. Isso deve ter sido 1800 e pouco, mais ou menos, Aurélio, por ali, não lembro a data. E o que eu acho que é interessante quando você falou disso é trabalhar com times vencedores e tudo mais. E é um desafio para a gente, né, que teve experiência de liderar muitas pessoas, é você entender o quanto a gente tem uma tendência natural, às vezes, de querer trabalhar com as pessoas iguais. Né? A gente quer, né? Uhum. E, por exemplo, eu sou um cara... Você falou até que você vai falar meu apelido aí qualquer hora. Sou um cara tá separando isso para algum momento. Tá guardado aqui, ó. Eu sou um cara cartesiano, né? Eu sou um cara que, né, tem uma característica. E para mim, uma das situações que a gente teve em um dado momento, onde eu gerenciava, eu tinha entre sócios e diretores subordinados a mim, eu tinha umas 20 pessoas, com características muito diferentes. E aí você entender que você... 20 pessoas, os executivos, né? Exatamente. Os sócios, diretores e gerentes. Se você for para o time todo, eram muito mais pessoas, mas estou falando de pessoas que eram diretamente ligadas a mim. Que já é uma loucura. Ter 20 pessoas... Mas, assim, e aí você entender as características, né? As pessoas têm características muito diferentes, né? E aí tinha uma pessoa na época, não vou citar o nome, mas que vocês certamente conhecem, que tinha uma característica de ser um vendedor nato, numa característica, mas nada cartesiano. Eu aprendi muito com ele, porque na forma de entender, porque você ia com ele numa reunião, ele numa reunião, ele era um vendedor tão nato que numa reunião ele entendia se aquele processo de vendas ia acontecer ou não. Então, se ele ficasse engajado, você falava assim, aqui tem possibilidade de que vai acontecer. Se ele não estava engajado, não ia acontecer. Então, e você entender isso é uma coisa legal da gente entender, né? Para uma pessoa cartesiana ainda não é simples, né? Você fala assim, por que esse cara não está
seguindo exatamente todos os processos no Sim. detalhe como tem que ser, né? E às vezes o que teoricamente seria indisciplinado, ele às vezes é mais intuitivo, né? Ele desenvolve uma intuição ao longo da vida. Aquilo não foi feito naquele momento, foi feito ao longo da vida. Então você tentar transformar essa pessoa no que ela não é, não vai dar certo. Que vai ter você infeliz e a pessoa infeliz. Se ele exerce plenamente a habilidade dele, que pode ser puramente interpessoal, não pode ser não necessariamente tão cartesiano, tão burocrático, mas é muito intuitivo, cria um rapport muitas vezes com muita facilidade. Sim. Então você vai num evento, volta ele é amicíssimo de uma pessoa que ele conheceu há meia hora atrás. É isso aí. Então é uma habilidade importante. Não, e para um time é importante ter vários papéis, né? Exato. Essa pessoa, o mais metódico, o tímido, o não tímido, o dedicado, né? O porra louca. Você tem que ter um pouco de tudo num então, time você ali, tem né? que compreender esse perfil, naturalmente, quando chega no escritório, tem que preencher um documento, ele vai ser o último a preencher. Sim. Porque não é natural para ele. Sim. Ele naturalmente faz o relacionamento pessoal. Sim. Formalizar o que ele conversou não é natural para ele. Então você tem que compreender isto. Você tem que compreender que é dessa forma. A hora que ele for um cara muito cartesiano, muito certinho, ele provavelmente perderá a outra habilidade. Sim. Então temos dentro de certos limites, né? Você precisa ter governança na organização. Mas você compreende que ele é o último a preencher. Isso. E você compreende que você vai conviver com aquilo. Pois é. Porque você quer o outro lado dele, o lado da criatividade, o lado da informalidade, né? Todo da mundo inovação. tem seu espaço, né? Exatamente. E precisa de governança, precisa de rigidez, quase como um exército. Muitos dos nossos amigos, né? Nossos amigos todos vão assistir aqui, sabem que o Aurélio, né, conhecido como o General, né, nesse mundo da consultoria, de multinacionais que ele trabalhou, liderou. De onde vem esse nome singelo de general? Que acontece. Você sabe que tem um amigo nosso, Marcelo Nassif, que é o Algás, né? Que foi o cara Marcelo Nassif. Que fez essa, né? Em função de um projeto que a gente fez em um dado momento, em que, né, o cartesiano falou, o cartesiano é um jeito elegante que ele tá falando, linha dura. De um cara linha dura ali que não deixa... Era o gestor que num projeto de 18 meses ele recuperava a meia hora que atrasou no primeiro dia. Exatamente. Não ia ficar para o final, ele ia recuperar no primeiro dia a meia hora que atrasou. Então tem essa característica que era muito importante. Mas um general, temos que dizer, admirado e querido pelo time, que sabia que ia tomar uns esporros ali, mas que podia confiar que as coisas estavam no caminho certo, né? Ou pelo menos trabalhamos para ter a melhor forma, né, Sberna? Eu acho, assim, certamente, acho que a característica, né, que a alcunha aí do Nassif foi muito em função dessa característica de buscar, e o Ricardo falou bem, né? Para mim, a gente que trabalha com tecnologia, né? A gente vê projetos tão longos, né? E que a gente fala, o projeto atrasou. Um projeto de 1 ano e meio, ele não atrasa no 15º mês, né? Ele começa a atrasar lá no primeiro. Então, se você não tiver controle lá no começo, vai ter. Então, acho que era relacionado, né, muito pela essa característica, né, de a gente ir buscar, né? E é positivo. Você acha que hoje em dia você ainda é o general? Ou com esse mundo novo, com as empresas de consultoria nova, já menos? Eu acho que mudou a forma, né? Mas eu ainda acredito que a gente, né, que continuam tendo os projetos tão longos. Você tem que continuar olhando a forma de entregar aquilo que você está se compromissando a fazer, buscar as alternativas, de como trazer o time unido. Agora, a minha característica, né, fazendo a analogia do general, eu sempre fui o general de sujar as botas de base. Sem dúvida. Porque eu sempre estive no campo de batalha junto, né, assim, o fato de comandar sabendo, né, de entender o que estava lá, né? Sem dúvida. Né, ter aquela característica de entender o dia a dia. Sem dúvida. É lógico que não dá para você, com o tempo, né, você vai crescendo na carreira, você está numa posição, não dá para você ter
o detalhe do detalhe, mas você desenvolve também as suas habilidades para entender, né? E uma analogia que eu usei muito na minha vida profissional, que eu chegava para o gerente que trabalha comigo, eu falava assim, ó, como é que a sua avó sabia que o bolo estava bom? Como é que ela fazia? Você lembra? Não, experimental. Um palitinho. Palitinho, Um palitinho para poder saber se a massa estava... A analogia para mim é a mesma, ou seja, você quando faz o seu... você está gestionando alguma coisa, você não vai ter condições de olhar lá no detalhe e tudo, mas usa o seu palitinho, vai lá e dá faz um ponto para entender. Será que isso aqui está funcionando? Se isso aqui está em ordem? Se você faz as suas checagens e as coisas estão funcionando, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Mas, Aurélio, eu queria comentar um ponto aí. Essa gestão que você fazia, você na época da IBM, você era a principal linha de operações, né? Sim. Essa gestão, como o Aurélio põe a mão na massa, ele sabia o que estava fazendo. Então é uma gestão inteligente, que realmente o que está sendo administrado se incomoda quando as observações, os comentários são impertinentes. Sim. Ele fala, essa pessoa está me cobrando gratuitamente, sem saber, né? Só não sabe o que está fazendo. Então esse exemplo que você deu, eu achei legal do palito no bolo, que é saber ir no ponto certo, tá certo? É saber. Então, para enrolar o Aurélio não era fácil. Não. O cara tinha que ser bom. E você sabe que o pessoal não sabia que a gente tinha um acordo, né? Quando o Aurélio era operações, ele era assim, muito preciso nas análises e com o time. Era bem comum o pessoal vir reclamar comigo dele. Isso acontecia com alguma frequência. Teve reunião com o Aurélio, ele foi um pouco duro comigo e eu, vou falar com ele. Não, deixa. Eu dava carinho, dava colinho, né? Entendi. Né? Vou falar com ele. Eu falei, Aurélio, tá ótimo. Quase o policial bom e o policial ruim. Tava quase isso ali. Isso, porque eu via que eu sabia, eu confiava na avaliação que o Aurélio fazia. Sim. E lógico, todo mundo gosta de ser cobrado. Então, quando a cobrança, o profissional reclamava, eu dava para ele um carinho, porque ele estava querendo um carinho também, tá certo? Mas aquela gestão tem que ter. Tinha que ter naquele momento, né? Porque são muitas pessoas, são milhares de pessoas. Pois é. Então não é... E a gente veio, né? Eu também vim desse mundo de consultoria desde o século passado com vocês. Vocês acham que hoje em dia ainda esse é um bom caminho para a gente indicar para as pessoas mais novas, para ir trabalhar nas Big Four, nas grandes empresas de consultoria, na PwC, na UI, na Accenture, na Deloitte, na KPMG, na IBM, na Kyndryl, e nessas empresas? Acho que ainda é o caminho para os jovens começarem, como era o que a gente achava muito legal lá, década de 90, começamos, ali nós vamos aprender muito e vamos ter uma carreira. Será? Sabe o que eu acho? Teve um assunto que a gente trocou agora há pouco, que é o perfil de cada pessoa, né? Então eu acho que às vezes eu vejo os jovens sendo orientados e todo mundo quer formar um executivo perfeito, né? E com o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer. Eu acho que isso às vezes passa um pouco do limite. Eu acho que os profissionais de hoje, você que está nos ouvindo, né, respeite a sua característica, tá certo? O que não quer dizer criar um personagem de si próprio, do tipo assim, eu sou desorganizado mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem seu perfil, sua característica, potencialize aquilo que você faz bem naturalmente. Trabalhe um pouco o que você não faz tão bem, mas compreenda que você tem que preservar a sua identidade. Então, uma pessoa é mais analítico, o outro é mais intuitivo, um é mais relacionamento, o outro é mais de inovação. Então eu acho que tem espaço para todas as pessoas, como a gente já falou agora há pouco. Sim. Agora, você tem que potencializar o que você faz. O mercado é muito difícil. Hoje é muito exigente. Sim. Né? A gente, acho que há tempos atrás, podia errar coisas que hoje já não se permite tanto. Sim. A experimentação. Então, hoje o mercado é muito mais difícil, na minha opinião. Tem muitas ferramentas, muitas tecnologias que ajudam, né? Facilita o trabalho. Mas o nível de exigência é elevadíssimo. Tá? Então, acho que tudo isso tem que ser considerado, né? Eu acho assim, sendo bem objetivo para te dar uma resposta sobre faz sentido trabalhar nas organizações, como você falou, que são organizações de serviços. A minha resposta, sim. Eu acho que são organizações que
combustível delas são pessoas, porque elas vendem Aham. serviços, e os serviços são baseados em pessoas. Então, eu acho que são organizações que elas têm como um cerne de desenvolver as pessoas, porque elas dependem disso, né? Eu lembro que o Zé Luiz falava muito para a gente lá no nosso começo de carreira, de assim, a gente tem um desafio que no final do dia, quando a gente desliga a luz do escritório, o nosso ativo vai embora. E a gente espera que ele volte no dia seguinte, né? Porque esse é o caso. Então, as empresas que nós crescemos, que são empresas de consultoria, são empresas de serviços baseadas em pessoas. Então, sim, eu acho que elas são empresas, né, sérias, que têm o objetivo de desenvolver as pessoas, elas têm várias oportunidades. Agora, o que eu acho fundamental é que isso era uma verdade antes e continua sendo agora. O desenvolvimento profissional e a carreira, a gente não delega para ninguém. Essa é uma responsabilidade sua, do Ricardo, minha, e continua sendo. As pessoas precisam olhar para que, em linha com o que o Ricardo acabou de dizer, as características pessoais. E se adequa para mim, né? Você tem um jeito. Como eu melhor me desenvolvo? Em que área? Né? Eu vou trabalhar mais com que tipo de serviço, com que tipo de... Né? Vou trabalhar mais com tecnologia, vou trabalhar com tecnologia como fim ou como meio. É importante entender. Então, eu acho que sim, essas grandes organizações, elas são locais onde elas respeitam os indivíduos, elas são sérias. Agora, você tem que saber como se adequar, aonde se ajustar, como fazer. Eu acho que isso é uma característica que depende muito de você. Mas ainda vale a pena indicar para os nossos com toda certeza. filhos de amigos, todos, vá procurar essas grandes empresas de consultoria, que são todas aí ainda, que vai ser um caminho. Lá você tem condição de aprender, sofrer, ganhar casca, e vai aprender, vai ter um plano de carreira, né? Como sempre foi. Talvez o desafio é que, por exemplo, nós, quando a gente, quando começou a carreira e tudo mais, a gente tinha períodos muito longos em uma única organização. Hoje em dia, talvez as gerações mais novas mudem mais, né? Então, acho que esse é um pouco... Talvez não aguente 7, 8, 9 anos numa empresa. Não sei se aguentar ou não aguentar, é uma questão de talvez de experimentar, talvez ter outras experiências. Eu acho que tem uma característica. Olha, eu não conhecia o que era consultoria quando eu estava na faculdade, não sabia o que era. Quando eu fui trabalhar numa metalúrgica, foi feito um projeto de consultoria nessa empresa. Eu achei sensacional o trabalho que a consultoria fez, me apaixonei pela profissão e entrei nessa profissão a partir desse momento. Eu acho que até hoje sou um grande defensor da profissão de consultoria. Sim. Eu tenho 2 filhos, um filho fez medicina e a outra filha trabalha em consultoria. Ela está em consultoria. E gosta muito e já passou por 2 e gosta muito da profissão, é muito dinâmico. Acho que tem várias profissões muito boas, evidentemente. Claro. Consultoria é uma delas, na minha opinião. Sim. Eu me lembro que o primeiro trabalho de consultoria meu foram técnicas japonesas de manufatura. Just in time, foi isso. Depois passamos pela qualidade total, reengenharia de processos, os ERPs, Data Analytics, inteligência artificial. Então, passou por tudo, nunca termina. Uma memória viva da evolução da consultoria e tecnologia que é o nosso lado, Aurélio. Assim, já que a gente está aqui em papo de amigo, pergunta para ele a experiência dele, porque quando ele começou, eu cheguei a trabalhar junto com ele nesse processo lá de produto, chamava naquele começo de carreira, era produtividade industrial. Sim. E naquele momento, né, tinha produtividade industrial, lembra? E aí tinha, né, o Just in Time, o Kanban, né? E aí tinha dos trabalhos era você analisar como otimizar o tempo da manufatura, Sim. né? Pergunta do Ricardo como é que fazia o setup, né? O tema de um projeto de setup. De produtividade industrial numa fábrica, né? O setup, eu filmava o setup. Então, quando uma máquina, o setup, para quem não conhece, a máquina está fazendo uma engrenagem e vai passar a fazer outra engrenagem. Sim. Você tem que mudar o equipamento. Sim. Isso leva 2 horas para preparar o equipamento. Sim. Só que a gente, então, filmava o operador
fazendo uma máquina bem pesada, por sinal. Não era Não, assim. não. Não era simplesmente assim filmar, não. Não, você tem que ter um braço... Assim, né? Era uma equipe, né? Tinha o gerente e tinha o trainee. Quem que estava segurando? Ele segurava. Eu orientava o Aurélio, regula o foco. Ô, trainee, pega a máquina lá. Pega a máquina. Depois a gente editava o filme. Então, aquelas 2 horas, você trabalhava para que virava-se um setup de 20 minutos. Sim. Com otimização dos processos. Que legal. Agora você imagina, você tá ali filmando, aí o cara, filma, tá filmando, aí o cara começa a mexer, daqui a pouco o cara sai. Aí, onde que o cara foi? O cara sumiu. E aí? E o tempo rolando, e o tempo da produtividade indo embora. O que aconteceu? Eu fui no banheiro. Então tive que editar. Teve que editar. Não mandou o trainee. Falei, então não é para ir no banheiro. Vai, trainee. Vai atrás do cara aí, nós temos que filmar. Não, mas uma coisa engraçada, assim, porque tinha um cara, de repente, ia para fazer alguma coisa, né? Sim. Pessoal, mas às vezes, na realidade, até como otimização do processo, né? Você estava filmando, uma das coisas que eram improdutivas, eles começavam a fazer eles paravam a máquina e só depois que a máquina estava parada que eles iam coletar as ferramentas. Então o cara, na realidade, saía, passava 40 minutos fora, porque ele foi pegar. Então, assim, a produtividade era assim, coisa meio básicas, entendeu? Mas as habilidades, como o Ricardo falou, imagina, né? Uma habilidade que a gente não tinha. Operador de câmera antiga, inclusive, né? Mas isso outras profissões dão isso também. A consultoria certamente dá. Então você tem que ir com profundidade. Eu imagino agora o pessoal trabalhando com inteligência artificial. O que eles estão fazendo, né? Pois é. O que de conteúdo um consultor, um profissional está preparando agora, né? Sem dúvida. Totalmente transformacional. Totalmente. Então, uma oportunidade maravilhosa, né? Uma jornada que está apenas, a gente falou, tomando café, né? Apenas começando, né? Então, veja quanta coisa tem para ser feita ainda aí. E dá um friozinho na barriga, porque a gente não sabe para onde vai, né? A gente tem uma ideia. Talvez nessa época, né? Começo dos anos 90, começo dos anos 2000, você tinha uma noção da evolução, de onde ia, né? Tá bom. Os consultores, defendendo um pouco a minha profissão também aqui, né, que somos consultores até hoje, é o médico das empresas, né? Você vai entrar numa empresa para ajudar a melhorar em várias áreas, ou produtividade, ou na área financeira, comercial, mas você vai ajudar as empresas a evoluir, né? Com o uso da tecnologia, a gente sabia, vamos otimizar os processos, vai ficar mais rápido, melhorar mais. Com a inteligência artificial, não é? Vai para um outro patamar, eu imagino. Né? Eu gostaria de estar um trainee hoje, para começar a mexer, sabe? Passar essa jornada novamente. Imagina. Eu acho que é algo disruptivo, mas assim, vocês vão lembrar que quando nós começamos lá, General Jardim, não existia, só existia um computador disponível para o andar todo, né? Isso. E então teve o advento de todo mundo a ter acesso a um computador. O advento que não existia internet, passou a ter internet. A gente já teve disrupções. Eu acho que talvez a dimensão da disrupção seja diferente, mas, por exemplo, até outro dia eu estava comentando com o Ricardo, que estava conversando com o filho dos Aloysio, e ele estava, o Álvaro, né, ele comentando sobre, no século passado, começo do século né, passado, quando teve a introdução da energia elétrica, a mudança que foi que no primeiro momento o motor elétrico começou a substituir as máquinas que eram a vapor, né? Então você continuava operando as mesmas engrenagens, só que com motor elétrico. Então a dimensão do que você poderia fazer com a energia elétrica, essa dimensão veio tempos depois. Então, o tema da inteligência artificial também, eu acho que a gente tem bastante coisa hoje que já agrega muito, né, que a gente consegue fazer muita coisa, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe o quanto a gente vai usar. A diferença, eu acho, Aurélia, é porque, tá bom, máquinas a vapor, para energia elétrica, vamos lá para trás ainda, para a roda, né, para energia elétrica, foram muitos anos. O que assusta, me assusta um pouco é a velocidade agora. Porque tá bom, porque há 3 anos um projeto
que a gente começou a fazer lá na Multi, de inteligência artificial de 2 anos e meio atrás, estava na discussão hoje de manhã. Ele não faz mais nenhum sentido hoje. Sim. Aquilo que a gente, 2 anos e meio atrás, a gente fez, entregou, e fala assim, cara, não é mais isso. Sim. Você começa a usar as ferramentas hoje que a Google tem, Gemini, com Cloud, com outras coisas, assim, caramba, os caras estão evoluindo mensalmente com soluções que você fala assim, putz, tem que ter mais, vai ter que ter mais rapidez nessas decisões aí. Sim, né? realmente assusta. Eu acho assim, na época, né, quando você estava com outras tecnologias, também era incerto também. A gente não sabia o alcance completamente. Era. O que você falou, perfeito, porque realmente a velocidade hoje é muito grande. É grande. Um mês velocidade, como né, se fosse um ano isso aí. há um tempo atrás, né? Então, a velocidade, as ferramentas são muito eficazes, mas o output tem que ser muito rápido também. Sim, Eu queria fazer um comentário que passou quando a gente falou da profissão, sim. né? Então, eu acho que o consultor, né, ele tem uma oportunidade de empreender nas grandes empresas. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento ficou uma ideia de que trabalhar nas grandes empresas não seria bom. Você tem que empreender, você tem que ter uma startup, tem que começar uma empresa. Isso é verdade. Para quem tem perfil de ter uma startup, eu acho perfeito. Não era o meu perfil. Meu perfil sempre foi empreender dentro das empresas que eu trabalhava, sim. das empresas grandes. Então, eu acho que se você encontrar um ambiente saudável, e a empresa tem que proporcionar isso para as pessoas podem empreender lá dentro. Sim. Claro que ele não tem toda a liberdade que você tem abrindo uma portinha a você. Mas você tem uma infraestrutura, uma marca, você tem um apoio que é muito grande também. A tua possibilidade aumenta muito. Sim. Então, se eu fosse criar uma empresa de inteligência artificial, eu posso criar uma empresa pequena nessa sala, eu posso entrar numa empresa de consultoria ou numa empresa de tecnologia e empreender lá dentro, com muito mais possibilidade. Verdade. Mas você tem que ter o perfil de ser empreendedor lá dentro. Você também vai encontrar dificuldade. Sim. Nem todas as ideias tuas vão prosperar, nem todo mundo vai concordar. E se você empreender numa salinha, também vai acontecer isso também. Sim, sem dúvida. Só que o potencial de resultado é muito grande. Então, teve uma época que estava todo mundo, não, você não tem que trabalhar em empresa, tem que empreender, dono do seu negócio. Sim. Eu sempre me senti dono do negócio que eu estava. Sim. E quando eu tinha uma ideia de alguma coisa que eu recebi um não, eu dizia, eu tenho que explicar diferente. A ideia é boa, eu não estou sabendo explicar, não estou sabendo vender, ou o momento não é agora, ou não para essa pessoa. Então você tem que encontrar caminhos, os mesmos caminhos que você busca no empreendimento pequeno, você e 4 amigos, você encontra, você, Sberner, Aurélio, na PwC ou na IBM ou em qualquer empresa. A gente vai buscar essa mesma parceria. É isso aí. É possível, perfeito. E estou tendo um déjà vu. Você já deve ter me falado isso alguma vez nos últimos 10 anos, que eu estou lembrando de você me falar isso em alguns momentos, que é uma coisa que você já fala, já defende há muito tempo, né? Sim. E que dá para fazer. E as empresas vão querer, né? Sim. As empresas vão querer. A gente fala muito aqui de sucesso. Perguntamos sempre para todo mundo, nós temos mais de 100 episódios hoje perguntando o sucesso. Para quebrar essa história, vocês são 2 caras de muito sucesso nas carreiras, ainda hoje em plena atividade, novinhos e aprendendo sobre inteligência artificial e como fazer isso. Mas se puder falar vamos falar de fracasso, porque a gente aprende também no nosso fracasso. Aurélio, qual que é o maior fracasso que você tem hoje, até hoje, na vida? De futebol, eu sei que tem alguns, mas não precisa ser esse agora. Fica à vontade se for, mas qual é o maior fracasso? Assim, cara, eu acho que fracasso, na realidade, para mim foi um momento da carreira onde e até foi meio, eu estava num dado momento conversando com um dos executivos que a gente trabalhava, e ele fez ele estava insatisfeito com o que estava fazendo, e ele virou e eu comentei com ele, cara, mas tudo bem, vira a página, faça outra coisa, busque outras coisas, né? Eu falei, você é um cara jovem, né? E ele virou e falou assim, o Marcelo, o nome dele, ele muito enfático, como assim, Aurélio? Tem 48 anos, assim, tipo, como se ele fosse um velho, né? E aquilo para mim foi uma coisa que porque naquela época eu tinha a mesma idade, eu tinha 48 anos.
E eu me senti naquele. E aí, assim, mas isso foi um pouco da chavinha para poder dizer que eu não estava feliz naquele momento fazendo o que eu estava fazendo. Eu não me sentia com a potencialidade do que eu poderia fazer. Eu senti num lugar onde eu falei assim, estou sendo considerado velho com 48 anos de idade, num mundo que tem muito pela frente. Então, talvez para mim, naquele momento do fracasso, foi de entender que eu estava no rumo errado da carreira, né? E um pouco do que o Ricardo dizia, eu naquele dado momento, eu fazia um processo onde eu navegava muito bem na organização, mas muito para dentro da organização e pouco para fora. Então, para mim, o fracasso foi não entender isso naquele momento, de que eu tinha que olhar de uma forma mais ampla e olhar mais para o mercado. Eu era um consultor, mas um consultor que estava muito interno, né? Então, isso... talvez a visão que para mim do fracasso foi entender, olha, não é isso que eu quero para minha vida, ou seja, eu não quero com 48 anos achar que eu não tenho opções. Claro, né? claro. E aí foi para mim uma chavinha para mudar, né? E de olhar com outra, com tudo que a gente está falando aqui, né? Que bacana. Hoje funcionou, né? Hoje faço 60 anos daqui 15 dias. Pô, que bacana. Que legal. E me sinto com uma capacidade de trabalho. Então, para mim, foi importante ter esse momento do clique lá atrás para poder realmente eu não estou no caminho certo. Eu tenho que redirecionar e me reinventar. Que bom, tá bom. É aquela história mesmo, né? Esse momento de fracasso ajuda a gente a virar chave e ir para outros caminhos, né? Você tem, Ricardo, porque você só tem sucesso na sua carreira, olha, hein? vou te surpreender. Tive mais tempo de pensar, você foi beneficiado em relação a... ele está acostumado que ele é Aurélio. Então, na escola, foi primeiro. Sempre começa pelo alfabeto, tá sempre ferrado. Tá sempre preparado. Olha só, eu trabalhei em 5 empresas, né? Nas 5 eu me senti um empreendedor nessas 5 empresas. Eu tenho dificuldade de encontrar um fracasso, assim, um fracasso grande. Agora, pequenos fracassos, muitos. Então, redirecionamentos de momentos que eu tomei decisões que eu não achei correta. E eu procurei sempre ser um pouco intuitivo na minha decisão. Porque quando você lidera, você não tem tempo de ter todos os elementos para tomar decisão. Você não tem uma planilha que fala, olha, deu 51, ganhou essa daí, o outro deu 49. Você não tem toda a informação. Mas você não pode se omitir na decisão. Então, eu acho que quando chega o momento que eu tenho que decidir, eu decido com a melhor condição que eu tenho para tomar decisão. A melhor. E eu vou com força na minha decisão. Então, acumulei fracassos, coisas que eu achei, não tomei a decisão correta, mas corrigi rapidamente. Sim. Tentar corrigir rápido. Sim. Uma coisa que eu acho que eu faria diferente, abrindo meu coração... Abra. Não, eu acho assim, eu acho que na minha vida eu às vezes comprei brigas demais. Se eu tivesse voltar no tempo, tinha coisas que se resolveriam com menos conflito. Entendi. Então isso eu acho que se eu fosse recomeçar, eu tentaria fazer melhor isso. Eu sempre fui muito engajado, então às vezes defendi com muita força, coisas que eu não precisava tanto. Embora com os erros e acertos eu cheguei onde eu cheguei, ou seja, eu sou dessa forma. Então não me incomodo de errar. Como o Aurélio falou, eu acho que você tem que lidar com o seu pequeno fracasso com tranquilidade. Sim. Eu tenho que tomar 10 decisões, eu tomei 10 decisões. 8 foram muito boas, 12 não foram boas. E eu vou tentar corrigir rapidamente. É melhor decidir e consertar do que não decidir. Tá? E quando você lidera, você deixa a máquina funcionar e você se isola um pouco. Eu acho que o líder não pode fazer isso. Ele não pode, ele tem que ter coragem, né, de agir. Então acho que isso que é uma coisa que eu teria. Os fracassos são bons pra gente, os fracassos ou a sensação de fracasso ou os pequenos fracassos são bons pra gente aprender, né? Eu faço sempre que quanto mais rápido você absorver aquilo e não ficar sofrendo e vira a chave, eu tenho que fazer diferente, quanto mais rápido
melhor vai ser para... Não se apaixonar pelo erro. Não se apaixonar pelo erro. Porque para você manter uma opinião que você vê que já não funciona, e principalmente quando você lidera grupos. Sim. Que o grupo, eu sempre procurei deixar um ambiente de transparência total. Se o grupo falar para mim, olha, tal assunto que conforme foi definido não ficou bom. Se eu me convenci na hora, está mudado naquela hora. Vocês têm razão, a partir de agora vai ser como vocês falaram. Porque eu já entendi que estava errado. Não tem preocupação de errar. Sim. Quem decide, erra. Né? Então, acho que o fracasso tem que ser, você tem que ter a humildade de perceber e já mudar rapidamente. Sem dúvida. Uma coisa que você falou, só para complementar, acho que você falou um pouquinho sobre o tema da profissão, do consultor e tal, e você falou assim, o seu Aurélio tem que ter, sempre, a letra A sempre tem que estar pronto, não sei o quê. Bem, aí, então a gente fez a implementação do RP numa fabricante de ônibus e tivemos a ousadia de colocar na linha de produção o controle, né, da produção e aí uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele momento, a gente instalou computadores na linha de produção e aí a coisa que mais assim falei, vai ser difícil. Estou no meio da produção ali com o sistema já em produção, aí os operadores que estavam trabalhando, eles nunca tinham visto um mouse, né? Eles com o dedo assim no mouse, né? Naquela eu falei, bem, imagina, o cara nunca viu um mouse na vida. Tenho até medo de perguntar que ano era isso, mas tá bom, ninguém tinha visto o mouse, vai lá, deixa pra lá. Isso foi 95, eu acho, 96. Mas o ponto, assim, de eu falar um pouquinho de você estar disposto a enfrentar as coisas, eu lembro que foi um projeto com muito problema. Eu só citei o exemplo na linha de produção, então tivemos diversos problemas. Mas e aí teve... Eu lembro de uma reunião que era, assim, uma reunião dificílima com a gerência, a diretoria, e eu né, fui para como fosse um palco para poder discutir sobre o projeto, não sei o quê, e tô eu lá, e assim, né, N situações, e levando várias bordoadas daqui e dali, e eu tô ali, né, só respondendo, e por essa característica de você se engajar, né, num dado momento chegou um diretor, assim, puxa eu do lado, assim, ele falou assim, Aurélio, sai, eu não entendi. A gente está aqui, a gente não está cobrando você, a gente quer cobrar o CIO. O diretor de TI. Que boa parte dos problemas eram devidos a ele, né? E aí é só um exemplo do quanto você, como assim, engajado, eu na verdade imbuído né, de fazer as coisas ali com aquela intensidade, né? Eu estava ali levando tiro que não era meu, né? Até entender que o negócio não era comigo. Mas isso é só um exemplo do quanto a consultoria te ensina você a ter uma dinâmica, a aprender. Sem dúvida. É uma profissão incrível. E em consultoria você viaja muito, né? E, Ricardo, qual a viagem mais legal que você já fez na vida? Ou trabalhando ou não trabalhando? Olha, trabalhando, que eu viajei bem mais trabalhando do que passeando. Trabalhando foi as viagens para o interior de São Paulo, que eu peguei projetos, pelo menos uns 3, que eu fiquei um ano atendendo esse projeto, e fiquei com os amigos, né? Então, com o Aurélio, ficamos um ano, acho que foi em Sorocaba, Piracicaba, depois teve João Pissuto em Ribeirão Preto e outras pessoas. Então, eram momentos agradáveis, porque você está trabalhando numa cidade agradável, do interior, por um ano, dá tempo de você conhecer muita coisa, interagindo com pessoas que você gosta, trabalhando no que você gosta de fazer. Então foi... E o time vira um time de amigos, né? Nossa, a amizade... Tenho tantos amigos até hoje de projeto. Já trabalhamos juntos, já trabalhamos em empresas diferentes e mantemos contato até hoje. Então foi isso. E lazer, as viagens que eu faço com a minha família, ultimamente muito para a Itália. A gente tem ido, acho que todo ano, uma ou 2 vezes para a Itália, cada hora pegando uma região. Vinho bom?
Vinho bom, comida Em boa. breve teremos vinhos aqui, Exatamente. nos próximos 100 roteiros. Por Seleção favor. Brasileira. Quando Perdão. tiverem convidados assim, Não. um outro patamar, ele vai trazer o vinho, Exato. entendeu? Não, não é isso não. Nós estamos. Então, os próximos O convidados patrocinador serão- está em negociação. Ah, sim. É a negociação, o patrocínio, ó, tem gente que estaria aqui comprando esses vinhos. Isso. Então não vou é. guardar um pouco de conteúdo para Vou o guardar- próximo. O próximo a gente vem com um pouco de vinho. A Itália, Exatamente. então, é o que Itália, tem. realmente é o que a gente tem feito viagens. Eu Sensacional. fui para os Estados Unidos muito a trabalho, para os Estados É. Unidos, então eu já estou suprido de. Já está suprido de. Que é um lugar bacana também, Bacana. mas acho que Mas a Europa, Itália dá um. a Europa é diferente. A Itália, em particular, eu gosto muito de ir. E você, Aurélio? Quais que são as mais legais de todas, assim, que você já teve? Eu acho que assim, tem de tudo. Como disse o Ricardo, as do interior de São Paulo foram muito no começo da carreira, era um outro momento, né? E foram bem legais. E tiveram viagens, né? Tem uma, assim, que chama, que você fala, pô, essa aqui foi a. Não, tem uma que assim que me chama pela peculiaridade, né? Teve uma viagem que eu fiz para a China, que eu fiz para que legal. Pequim, e ela assim foi legal porque a China é impressionante e tal. Mas eu tive uma situação onde, né, você faz tudo combinado para ir e a minha assistente naquele momento, ela fez a reserva do hotel e tal, e eu tinha feito um voo que tinha uma escala se não me engano, em Paris, e aí quando eu estava na escala, eu identifiquei que ela tinha, as reservas, ela tinha errado as datas, e aí eu passei uma mensagem, ó, corrige, vai dar no show lá no hotel, né? Corrige e tal. E passou, né? Quando eu cheguei na China, em Pequim, eu fiquei assim, será que ela mudou o táxi? Porque tinha, né? Você tem que... E aí eu saí, aí lá fora tinha aquela coisa do nome, né? Das pessoas com o nome. Plaquinha. As plaquinhas com o nome, e eu fui olhando, já gelando, falei assim, meu nome, não tô vendo meu nome, né? Passei, assim, meu nome não estava lá, e passei de um lado de um cara que falou um inglês, assim, bem macarrônico, né? Táxi. Bem chinês, né? Mas eu fui e falei, não tem o cara, mas eu vou achar uma área de informações que fala inglês. Eu não sei se era porque era Pequim, isso foi em 2012... O fato é, não existia uma área de informações que falasse inglês. E aí eu tinha o endereço de onde eu ia, só que era no nosso alfabeto, não no chinês. Então, eu tive que recorrer àquele cara que falava o inglês macarrônico, né? Me ajuda. Táxi, vem comigo. E o cara... O cara me chamou e eu fui atrás, cara, era um táxi clandestino. Na hora que eu entrei no carro, cara, eu falei, bem, vamos rezar para todos os santos aqui, o cara me levar. Eu vou. E assim, o cara me levou. Chegou bem. Cheguei inteiro, paguei o preço de um táxi especial. Claro, deu umas 2 voltas. Vai conhecer Pequim primeiro. Primeiro, aqui comigo vai conhecer Pequim. Deu as 3 voltas ali com o gringo. E chegou. Mas foi bem, assim... Pô, mas legal, a China é onde eu não conheço a China. Você já conhece? Também não. Mas é uma coisa que acho que a gente tem que conhecer. Sim, Índia também, tem impressionante. curiosidade. Tem curiosidade de China. E essa coisa de você entender que, né, você chegar num lugar onde as pessoas, assim, não é, ninguém fala inglês, pelo menos no caso de Pequim, né? Então, eu tive a experiência de um dia sair do hotel e ir comprar, eu queria comprar um negócio para a família, né? Uma coisa, assim, uma lembrança simples. E é assim, muito diferente você tratar as coisas na mímica, né? Porque não se fala. Então, tinha que comprar uma camiseta para Sandra ou para Fernanda. A coisa... É ótimo. Você falou de táxi clandestino, eu vira e mexe, eu conto essa história, né? Quando eu fui para 94, né? Eu saí da praia, fui para Ban e fui lá para Holanda, tal. E na volta eu fui conhecer a cidade que eu mais queria conhecer na minha vida, né? Eu queria conhecer Paris, né? Pô, que bacana, vou conhecer Paris. E chegando lá, né? Depois, outro dia, eu acabei, vira e mexe, eu conto essa história aqui, ou em outros lugares, mas aí, chegando lá, eu cheguei à noite, não conhecia nada, mas estava feliz. E eu achava que Paris era aquele glamour, pô, vou ver a Torre Eiffel, pô, tô aqui em Paris, 94, né?
Nem sei como é que a gente se comunicava naquela época, né? E aí tudo era muito caro. Do Charles de Gaulle, do aeroporto pro hotel, que era um hotelzinho bem ruim que eu ia ficar lá, era caro pra caramba. O que apareceu do lado? Um cara oferecendo táxi. Taxi, s'il vous plaît. Taxi, sei lá, se um era 200 francos na época, que não existia nem euro, o taxi ali do cara era cinquentão. Lá. Vou no 50. Pronto. Vou no cinquentão. Resumo, outro dia eu conto, fui parar na delegacia. Puxa. Né? Porque saindo do aeroporto, e quando eu cheguei assim, a gente subiu, era um táxi horrível. Imagina um Corcel 2 antigo, sujo. Era assim, falei, vai dar certo essa história. E aí a polícia parou, aí tivemos que ir pra lá. Eu falei, eu não quero, eu só sou turista, né? Um francês Sim, mas macarrônico lá. Ele falou, não, mas... Aí o motorista pediu, você, vai comigo, porque senão o carro vai ficar preso. Você tem carta? Eu falei assim, eu tenho uma carta aqui, que pode dirigir aqui. Então eu tive que ir Tenho foto dessa história, quando eu estava na delegacia, fiquei lá umas 3 horas na delegacia, glamour nenhum. Bico de táxi no Charles de Gaulle, né? Hã? Você estava fazendo o bico, né? Se você estava dirigindo. Não, é isso, era sair da delegacia dirigindo, assim. Aí o cara ainda queria me cobrar. Eu falei, você quer me cobrar? Eu tô há 3 horas com você, eu vou pra lá, você faz eu dirigir o Corcel 2 aqui. Todo o meu glamour de querer ir preso, não tem glamour nenhum, tô aqui num lugar feio, lugar ruim, essa história. Mas consultor sim. sempre vai ter história para contar, né? Sim. E a gente já almoçou 200 vezes contando essas histórias por aí. Essa riqueza, é a vida, né? Viver a jornada é boa, né? É boa. A vida é isso que fica. É boa. É a jornada que você tem. É sensacional. Inclusive, eu queria até abordar um tema que eu acho interessante, principalmente o pessoal mais novo que está nos ouvindo aí. Quando o pessoal fala sobre profissão e sobre fazer o que gosta. Tá? Fazer o que gosta. Então, muita gente troca muito desde faculdade e de trabalho porque não estou gostando, não é o que eu gosto. Então, eu acho que tem que entender o seguinte, gostar do nosso trabalho, a gente fala com prazer do que a gente já fez, mas 30% do que a gente faz não é agradável para nada. Não é agradável. Então, a sua jornada, ela não é agradável todo o tempo. Tem coisa que é muito bacana que você faz, 20%, 30%, tem coisa mais ou menos, e tem coisa muito chata que tem que fazer. Mas você sabe que aquilo faz parte. Então, gostoso é jogar videogame, tá certo? Porque aí você tá livre. Então, acho que principalmente os mais jovens que recebem esse tipo de informação, né? Faz o que você gosta e você não vai trabalhar nunca mais. Você ter essa mentalidade de que... Não, e vem o João Bezerra, que era do Itaú, veio aqui, né? E ele falou exatamente isso, mas ele dá um conselho. Ele fala assim, para você mais jovem, assim, primeiro, aprende a gostar do que você faz. Sim. Gasta um tempo, fala, tá, aprende. Eu sei que vai ter esses 30% que você falou aí, né, Ricardo? Sim. Mas aprende força um pouco, Se a dedica gostar um pouco, daquilo, né? Aposta ali, um pouco naquilo. porque não vai ter como fazer só o que se gosta, né? Não sei que, sei lá, se você for jogador de futebol, até jogador de futebol, né? Vai ficar lá fazendo fisioterapia e... O jogo é agradável para a torcida, para o jogador é difícil também, não é? A preparação que ele tem que ter, né? A parte atlética, tática, não é? Pois é, não é fácil. Também é difícil, né? Então acho que tem que ver o que se fala hoje, a resiliência, né? Você enfrentar os momentos que são um pouco mais difíceis. Sim. Mas você sabe que... o que você falou foi perfeito, gostei da sua frase. Você aprende a gostar. Né? Não. João Bezerra. João Bezerra, não. João Bezerra, eu só estou copiando. Se esforça para gostar, né? É isso aí. Se você se dedicar, aquilo que os 30% difíceis vão diminuir, provavelmente. Você vai ter um domínio maior do que você está fazendo. Sim. Começa a ficar mais agradável, né? Acho que isso é importante. E vocês querem falar 2 minutos, já que você puxou um assunto sobre futebol? Pode ser. Então... Você quer, Aurélio, falar? Tem algo a declarar sobre esse momento? Eu tenho para declarar o seguinte, o último campeão mundial do Brasil foi em 2012. Tô me arrependendo. Tô me arrependendo desses 2 minutos. Os seus 2 minutos já acabou. Vamos lá. Próximo. Você tem algo a acrescentar sobre isso? Assim, nesse campeão mundial de 2012, a gente não esteve lá no Japão, mas na Libertadores daquele ano estivemos no Pacaembu. Olha aí. Verdade.
Aquele lá do Cássio, que o Diego Souza perdeu. Não. Esse não, esse é outra Não, coisa. também também estava. estávamos nesse. Também estava. Não, Tá foi bom. contra o Boca, né? Foi contra o Boca. Contra o Boca. 2-0 contra o Boca, último final. E vocês, executivos, assim, tão respeitados no mercado, de empresas consagradas, né? Não é difícil conciliar, pôr o gorro da Gaviões da Fiel e tá no dia seguinte Cara, liderando o Kyndryl, a UI. Você sabe que na UI a gente fez uma pesquisa, tem alguns anos atrás, não sei se você lembra. Nós perguntamos para os consultores o que eles mais admiravam nos líderes, não é? E a gente queria saber o que era. Eles colocaram em terceiro lugar, que entrou entre top 3, qualidade de vida fora do trabalho. Ah, legal. Foi para a gente uma surpresa, ou seja, eles admiravam os líderes que tinham uma vida normal, que não era que não era bem assim. Se você voltar no tempo, Sim. a nossa visão de líder era aquele cara que se acabava no escritório. É isso aí. Um super trabalhador e tal. E o pessoal já valorizava a pessoa que fazia academia, que viajava com a família, que tinha um horário regular, dava 18 horas e ia embora, o trabalho tinha terminado. Então eles achavam um profissional assim mais equilibrado. Eram pessoas que eles gostariam de ser daquela forma. Sim. Então me surpreendeu isso. Muito legal. Então acho que é bacana pôr o gorro e ir no jogo. E faz parte, né? Nós somos seres humanos, né? E o tema do estádio, você tem uma discussão muito grande hoje de que está muito caro ir ao estádio e tal. Acho que isso tem, você consegue ter possibilidade para todo mundo, mas o que eu acho assim, o que eu acho muito legal de um estádio de futebol, seja para torcer para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo ou para qualquer outro time, é que você é um espaço onde você une, quebra muitas barreiras, você sai das bolhas, assim. Por exemplo, legal, né? eu adoro ir com os meus filhos, né? Com o João, com a Fernanda, porque você está ali imbuído a curtir um tema, e aí não importa a sua raça, o seu nível social, as pessoas estão ali. E a hora que sai um gol, cara, assim, é uma coisa. Todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. Abraça um cara que você nunca viu na vida. Chora com ele. Eu lembro assim, da Fernanda chegar um dia e falar assim: engraçado, eu não conheço o cara, vem me abraçar. Não, é sensacional. É muito bacana. Rompe a bolha, né? E a gente que vai ao estádio, fica mais uma dica aqui. Vá ao estádio de futebol, né? Qualquer que seja o seu time, porque é uma coisa muito bacana, né? E é muito seguro hoje em dia. E culturalmente é bacana também a brincadeira sobre futebol, né? Não, a gente sempre brincou de futebol. É ótimo. E é ótimo a gente ter essa... Sabe que meu filho, a Vitória e o Nicolas, né? É engraçado que a gente fomos bastante ao estádio, assim, né? E eles não falam, eu não tenho esse hábito de falar palavrão em casa, nem com eles. E eu falava, não brincava. O único lugar que pode falar palavrão é no estádio. Então até hoje eles falam isso, assim, vai no estádio, pá, blá, 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 livre. É o lugar de além de tudo, liberdade. Ali você pode xingar o que você quiser, né? Ali você pode fazer. Em casa volta ao normal, por favor, né? Exato. O futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. É isso, sem dúvida. Tem algumas fotinhos aqui deixa eu ver, eu sempre tento trazer umas fotos. Vamos ver, sim, vamos nas fotos primeiro, Borel, depois eu falo Tem uma foto aqui, Ricardo, que eu achei, ó. Olha aí. Isso aqui, depois a gente vai pôr aqui vai pôr ela no episódio. Hoje é mesmo, né? Tem um bigodudo aqui, ó. Sim, sou eu. Os sentados aqui, Aurélio, eram os importantes. Isso. Esse de pé, os de pé eram os secundários. Então, o Aurélio tá aí, o Tony que eu comentei tá aí também, né? Tá claro, tá aqui o Aurélio. Muitos amigos aqui, aí. ó, né? Não, já tem, o Aurélio já era mais importante aqui, o Tony aqui, eu não sei o que a gente tava fazendo aqui, né? Mas os mais pesadões estavam Diego Maffeo, argentino. Isso aqui deve estar feliz nessa altura. Jay Belíssimo. Putz, tem argentino Rodrigo. aqui, né? Nem vamos falar deles, não. E tem uma bola de futebol, ó. Pois é. Não sei o que essa bola está fazendo assim, não sei o que estávamos fazendo, mas achei todos nós aqui. Eu postei aquela foto aquele dia, eu treinei, e um monte de comentário assim, quanta gravata, hein? Mas todo mundo estava engravatado e falou assim, sim. Era assim que a gente se vestia. Né? Era assim que todos nos vestíamos nessa história. E achávamos a coisa mais normal do mundo, né? Mais normal do mundo. Dia, maior calor. Mais normal do calor, estava todo mundo de... Isso deve ser o quê? 2008, 2007? Por aí. O Joseph Belíssimo foram de 8 a 10, não é?
Acho que foi É. 2008, 2009 e 2010. É um time IBM aqui, o Frois, né? Guilherme Campos, talvez? Isso, Guilhermo, sim. Esqueci o nome, tem muitos caras aqui. Diego É. Maffeo. Diego Maffeu. Legal, né? Ah, Legal sim, essa parte bacana, aqui. bacana. Esse é um bom momento. Tem mais uma aqui, Aurélio, que só eu, você que fala. Ah, Você citou nosso deu, amigo. você falou do É, nosso amigo que Marcelo Nassif. deu essa alcunha a você de um general, um Exatamente. grande amigo. Esse dia na IBM, falaram para nós que a gente tinha que ir. Você lembra, Aurélio? Tinha que ir De smoke. de smoke, Ah, sim. black tie. Um saco. Temos que ir lá Sim. alugar, não E sei o cara quê. que falou não foi. É, exatamente. O cara que nos amolou, ele não foi. Mas tudo E bem. Marcelo Nassif esqueceu no Rio de Sim. Janeiro, pediu gravata emprestada, mas o carioca, né? Um beijo pro Nassif. Ele vai doce assistir. de pessoa. É um doce de pessoa Uma queridíssimo. montanha de músculo e é um doce de pessoa. Bom é quando o Nassif vem te dar oi, né? Que ele dá aquele oi abraçando, assim, e ele te dá um beijo carinhoso, você fala, caramba, Nassif, também tô com saudade de você, mas peraí, pô. Não tanto, né? É sensacional. E estávamos nós aqui também, um pouco mais pra frente, 2010 talvez, né? 2009, por aí. 2010. Por aí. 2010, acho que- 2011. Tem várias lá, peguei só essas duas legal, Legal. para fazer. E onde é que vocês acham que a gente vai estar daqui a 10 anos? Onde você vai estar daqui a 10 anos, Ricardo? Olha, eu quero estar trabalhando, Né? porque realmente, assim, eu saí da UI tem 3, 4 anos e estava como conselheiro e mentor e voltei a trabalhar, recebi o convite da Kyndryl e estou trabalhando na Kyndryl. Estou muito feliz trabalhando. Que legal. Então eu não eu mudei meu pensamento, eu não planejo parar, Que legal. não planejo. Ótimo. Talvez o que eu volte é com mentoria e com conselheiro de empresas, né? Sim. Eu acho que na ativa tem que estar. Então você precisa estar sempre estudando, sempre aprendendo. Eu acho que isso é bacana. Eu não gosto de ficar contemplando, sabe? Contemplativo, aproveitando. Eu perco um pouco. Não vai ficar no sítio pescando, não. Não, cara, eu fiquei um pouco lá e é chato. Então eu gosto mais de cuidar do sítio do que ficar no sítio. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. contemplativo, assim, acho que. Pô, eu fiquei muito feliz quando eu soube que estava na Kyndryl, É. há um tempo liderando. Eu falei, pô, que legal. Né? Tenho conversado com algumas pessoas, já almocei com o Christian, sim. conheci o Tayama, Isso. encontrei a turma toda lá, conversamos. Então, pô, que bom, então vai estar lá. E daqui 10 anos, você vai estar já fazendeiro, tranquilo? Você sabe que eu e você temos uma experiência de tocar propriedades familiares e que isso dá mais obrigação do que qualquer outra coisa, né? Sem dúvida. Mas eu acho que, independente, economicamente, dá satisfação de realizar coisas, né? Mas eu tenho uma visão semelhante à do Ricardo, assim, eu tô, né, completo 60 anos agora, a rigor, Que legal. Né, não vou dar parabéns antes que dá azar, né? Mas vou pôr aqui para daqui 15 dias mas te ligar. Eu vou ter, assim, né, tô na UI hoje e tenho a possibilidade de continuar por um tempo ainda, né? Mas a minha ideia é ter alguma atividade, assim, eu não a UI vai até 62, 60. 60? É? 60. 60, no ano que você faz 60, você teria que se aposentar. Sim. Pode ser que tenha alguma mudança, enfim. Sim. Independente se tiver mudança ou não, a minha expectativa é continuar fazendo alguma atividade. Eu acho que... Consultoria ainda, Aurélio? Consultoria. Ah, você é um cara de consultoria de O que eu acho... décadas, eu acho que eu tenho muita capacidade de trabalho. Me sinto bem fazendo o que faço. Um pouco na linha do que o Ricardo falou, assim, a gente aprende como fazer. Eu acho que hoje, né, assim, teve uma característica, sempre trabalhei muito, né? O rótulo de um workaholic talvez sem dúvida tenha valido, né? Não acho que me posiciono como um workaholic hoje, mas talvez hoje eu trabalhe tanto ou mais do que trabalhei em vários momentos da minha vida profissional. Só que é diferente a forma, o como fazer, e acho que isso é a riqueza de você ter a maturidade e saber como despender energia para fazer as coisas. Não, o resumo é que nós não vamos parar de trabalhar, né?
Não. Nós não vamos parar, eu tenho a mesma visão. O que pode mudar, bacana, Ricardo, né? eu acho o seguinte, tem um momento que a gente pode não depender da remuneração. É, Isso é importante. Então, você tem Sim. uma atividade é, e ajudar, quer seja como mentor, que é o que eu tenho mais vontade de fazer, mentor de profissionais, conselheiro de empresa, o terceiro setor, muito né, bacana. trabalho pro bono, coisas Sem assim, dúvida. são coisas que eu realmente quero ocupar minha vida uns 60%, pelo menos, com isso até o dia que eu tiver saúde para fazer. Ótimo. Então, e se for eu sei que você também tem uma atuação nesse sentido, no terceiro setor, acho bacana cada um buscar, né, atividades que Sim. ajudar as pessoas, acho uma coisa muito Não, boa. é muito bacana essa história de Sim. poder fazer o que gosta, né? Eu também gosto de consultoria, né? Sigo lá com projetos, com equipe, com coisas assim, né? E fazer coisas adicionais, assim, né? Adicionais. Tem um livro também que tá aqui, agora acho que tá aí, né, Borel? Que a gente tem aí. Tem o livro Sucesso Sim. Brasileira. Eu esqueci de trazer de novo, sempre eu esqueço de trazer aqui. Mas vocês estiveram no lançamento do livro, tem o livro, Já espero temos o livro, que comecei a estejam ler. lendo, Sim, claro. né? Leiam para ver, até para criticar, fique à vontade. Amigo pode falar assim, pô, esse negócio, essa parte aqui tá ruim, essa parte tá Eu bom. faria diferente, né? Eu faria diferente. O Ricardo é um cara bom de feedback, assim, educado. Eu falei, não, eu faria um pouquinho diferente. Sabe, Sven, eu faria um pouquinho diferente aqui dessa história. Mas aqui, ó, 100 brasileiros de sucesso ensina como sobre construir uma grande vida. Pô, parabéns pela sua iniciativa, acho bem bacana. Eu fiquei bem feliz quando fui convidado para o lançamento. Eu fiquei muito orgulhoso por você. Pô, obrigado. Obrigado que vocês estiveram lá. Foi um prazer Muito legal. sensacional. Isso é uma forma de mostrar como você pode se reinventar, né, Sven? Eu acho que isso... A gente conhece, né? Desde 14 de quando? De agosto de 89. De 14 de agosto de 89, sim, então... Que você sempre é um cara que tem uma característica de ser mais expansivo e tal, mas se pôr a fazer um negócio que é muito diferente, né? De ser sei lá, um youtuber, um influenciador. Um podcaster, talvez. Alguns sacaneiam falam que é mais blogueirinho. Os amigos, né? Os amigos sacaneiam bastante. Eu tenho amigos que eles olham assim, eles veem uma foto, um grupinho da quinta série, literalmente, né? E eles olham, eles não vão falar do conteúdo, eles falam assim, pô, Celção, tá com uma entrada aqui no cabelo, que precisa dar uma resolvida. Eu falo, pô, você prestou atenção, talvez, no conteúdo que o Ricardo Nastri veio aqui e falou, prestei, mas, pô, tava vendo que aquela sua entrada tá me incomodando. Desculpa, Aurélio. Mas eu acho que é legal, isso é uma demonstração do quanto você tem uma alma jovem para fazer um negócio, tipo, se desafiar a fazer um negócio que é muito diferente, que não era o seu meio, você não era um cara habituado ao mundo das câmeras, né? O cara assim, né, que agora vive, né? Porque outro dia me ligou, falei, bom, o cara que vive na Europa, né, me ligando, falei, eu tenho que atender, o cara, assim, não é, a verdade não liga. Existe uma regra básica de rede social. Não acredite em tudo que você vê na rede social. Nada disso, mas sim, assim, eu tenho falado assim, né, eu tenho uma carreira, a gente tem uma carreira parecida, as pessoas ficam perguntando para mim, qual que é o momento mais desafiador? A PwC, a IBM, mudou, teve uma empresa, a UI. Fala assim, cara, o momento mais desafiador é agora. Porque agora eu estou numa não zona de conforto, aprendendo a compartilhar, né? Tem esse lado de estar aqui, né? De exposição, da gente estar batendo o nosso papo do almoço, de repente, com muita gente vendo, né? Assim, e essa história de escrever o livro, eu recomendo. Eu recomendo escrever um livro, assim. Tem um parceiro um abraço também para ele, que é um dos colaboradores também aqui do Sucesso Brasileiro, que é o Renato Lisboa, da Editora Lisboa, né? Então ele é um cara que pôs muita pilha para eu fazer o livro, e eu falava assim, Ricardo, vai levar um ano. Eu falei assim, não, você tem 2 meses, 3 meses para concluir que você já começou. Ele deu muita energia. Foi te desafiando, né? Foi desafiando e foi trazendo e foi muito bacana. Então fica aqui porque filho a gente aprendeu, mais tranquilo, gostoso, né? E dá esse prazer de ser filho. A árvore 6.2 já deve ter plantado lá no sítio, estava sempre falando. O Aurélio planta de milhares de árvores. O dele é outra escala. É outra escala. Ele é outra escala de coisa, então plantou
milhares de Sim. árvores. E o livro fica aí. Eu acho que Bacana. fica essa... Depois eu te apresento para vocês o Renato Lisboa, que ele é o cara que vai falar assim, pô, ele já estaria falando aqui. Pô, Ricardo, esse monte de história sua aqui, você tem que É colocar no possível. livro. Puta, Aurélio, tudo que você fez lá, não sei o que lá, vai ser lá, o general. Já tem até nome. Já tinha até nome, ele vem já e fala assim, pô, Aurélio, você tem história para falar. Então, o livro é uma coisa bacana. Quem não tem o livro, a gente vai ter agora o QR Code, novidades, QR Code, você entra no site, já pode adquirir o livro, que acho que aqui também tem, por trás disso, esse monte de gente boa que vem aqui, acaba gerando meio que um padrão de por que essas pessoas têm sucesso, são tão bem reconhecidas no mercado. Então, temos aqui o livro, fica essa Bacana. Parabéns. história da editora Lisboa. Estamos conversando há mais de hora entre nós aqui, então queria... Muito bom ter amigos aqui. Obrigado por sempre estar ao lado, por ajudar, por prestigiar, Ricardo, por você né, sempre acreditou em mim em momentos na carreira, Foi. momentos bons, momentos não bons, você é o cara que sempre deu oportunidade, então que bom agradecer num ambiente que eu nunca imaginei que ia agradecer. E você também, porque a gente já, né, também me deu as oportunidades, desde que a época de IBM, e a gente também já entrou na sala do outro para chorar muitas mágoas, e Aurélio também falou assim, Muitos desafios juntos. muita coisa junto de coisa. Então, pô, que bom ter vocês dois aqui. Se tiver alguma mensagem para a gente terminar, fiquem à vontade, por favor. Bem, para mim foi um prazer participar com você. Quando você me ligou, foi na hora, né? Falei, só marcar o dia. Realmente, essa amizade que a gente cultiva com um grupo muito grande, né? Sim. É o que a gente leva, né, Sberner? Acho que realmente, quando você olha para trás, a jornada que você conta, né? É a jornada que vale, né? Então, fiquei muito contente de ser convidado e fazer parte do grupo das pessoas que fazem parte do seu círculo também. Sem dúvida, obrigado. Grande Aurélio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder trocar essas ideias, falar sobre as experiências que tivemos juntos. Acho que o que eu falei um pouquinho aí durante a nossa conversa, acho que tive muita sorte de conviver com muita gente que me ajudou a me desenvolver e poder contar isso aqui foi legal. E a amizade que a gente tem, né, das nossas experiências, sempre legal. Obrigado. Dois super sucesso brasileiro. Obrigado. Valeu, cara. Grande. É isso aqui, diferente, sem roteiro no Sucesso Brasileiro, mas trazendo sempre gente bacana para nos inspirar, para ajudar a gerar mais sucesso na nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Vamos ter sempre como encontrá-los. LinkedIn é uma boa forma de encontrar nossos amigos aqui e nos vemos no próximo episódio. Valeu. Obrigado.